Em nenhum momento tu acredita que foi legítima a luta pelos direitos dos trabalhadores e que lá no passado esses comunistas viram a desigualdade e que os burgueses tinham muito poder e que o trabalhador estava se fudendo nas fábricas e dormindo no chão? Em nenhum momento foi legítima essa briga pelos trabalhadores? Foi. Existe uma luta legítima pelo direito dos trabalhadores, que é a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Nessa encíclica, o Santo Papa fala sobre o abuso que a burguesia pode cometer contra os trabalhadores. Mas aí que tá. O que o Papa está criticando não é a economia de mercado. Nem ele está fazendo uma apologia ao socialismo. O que o Papa quer dizer com essa encíclica é que não importa se nós estamos no âmbito do setor público ou do Estado, ou se nós estamos numa empresa privada desregulada, não é isso que vai definir se a nossa ação é correta, é moral ou não. Nós temos que ser morais e corretos como uma forma de agir que nós imprimimos em todas as instituições humanas. Então, eu concordo que não adianta procurar a salvação da sociedade numa forma de governo ou num sistema econômico. Não é aí que está a salvação. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos sendo idólatras. A correção da sociedade está na alma, está no bem-agir humano. Então, quando Leão XIII escreve essa encíclica, ele fala, bom, você tem o dever moral de tratar bem o seu empregado, não importa se você está no socialismo ou no capitalismo. Só que as pessoas fazem uma leitura ideológica, politizada da encíclica, quando aquilo é uma leitura, antes de tudo, espiritual. E o próprio Papa Leão XIII reconhece a superioridade da economia de mercado nessa encíclica. Afinal, numa economia de mercado, os patrões concorrem por empregados, porque existe concorrência de mercado, inclusive concorrência por mão de obra. E quanto mais poder de barganha os operários tiverem, mais eles vão poder exigir boas condições de trabalho. Afinal, se for impossível abrir uma empresa devido ao alto custo da legislação trabalhista, poucos serão os empresários, muitos serão os operários, e os empresários vão ter um enorme poder de barganha e não vão atender às exigências da classe operária. Então, o próprio Ludwig von Mises demonstra que coisas como fim de semana são conquistas da concorrência, são conquistas do aumento da produtividade marginal da mão de obra devido ao acúmulo de capital. Então, o que realmente vai fazer com que o trabalhador tenha férias, fim de semana, descanso semanal, condições de trabalho que não sejam insalubres, é a concorrência de mercado. É isso que vai dar um incentivo econômico para as boas condições. E se nós seguíssemos a encíclica do Papa Leão XIII, seria ótimo, mas nós somos pecadores. Então nós precisamos também de incentivos econômicos para agir corretamente em relação aos empregados. Eu vi um argumento bom do outro lado, contra o capitalismo, que vai ao contrário do que tu falou agora. Que na verdade, quanto mais desempregado, melhor para essas grandes empresas e para o capitalismo, porque eles vão poder pagar o mínimo possível. Então, quanto mais gente fodida e querendo aquele emprego, melhor, porque o cara vai pagar bem pouquinho e vai ter um monte de empregado à disposição. Sempre vai ter um cara na fila querendo aquele emprego. Isso não essa não é a realidade. Então, o Karl Marx falava nisso, que era o exército de mão de obra de reserva. E era uma crítica que o Karl Marx fazia ao capitalismo. Qual era o problema do Karl Marx? Muitos. Mas o principal dele no campo econômico é que ele confundiu o livre mercado com o lobismo. Então, de fato, existe uma classe lobista de burgueses que usam o aparato estatal para impedir a concorrência. E assim eles criam um exército de mão de obra de reserva, através de políticas de reserva de mercado. Essas políticas de reserva de mercado são alcançadas com medidas como o salário mínimo. O salário mínimo deveria se chamar proibição de trabalhar para trabalhadores com pouca qualificação. Se a produção marginal de um trabalhador é menor do que o salário mínimo, ele não vai ser contratado. E aí, como disse o grande economista Thomas Sowell, vai resultar no desemprego, que é o salário zero. Então, o salário mínimo sempre será zero e se chama desemprego. Salário mínimo, regulações ambientais, regulação para abrir empresa, que no Brasil é uma coisa assombrosa, é um descalabro. É isso que gera desemprego. É isso que cria um exército de mão de obra de reserva. E é isso que permite que as poucas empresas que permanecem no mercado desse, já que fica muito difícil para o pequeno, para o médio empresário, essas poucas empresas realmente vão escravizar o trabalhador. Hoje, é quase impossível que um sujeito ganhe um salário ali de chão de fábrica
e consiga comprar uma casa própria. É muito difícil que isso aconteça. Então ele se torna dependente de empréstimo de banco, fica pagando prestação a vida inteira. Ele se torna, em outras palavras, dependente do sistema financeiro. Se as pessoas ganhassem um salário digno e pudessem comprar os bens com esses salários, elas seriam menos dependentes dos banqueiros que controlam todo esse sistema. Então, mas isso não é o capitalismo? Esse sistema financeiro não é o capitalismo que fode todo mundo e faz as pessoas dependerem dele? Mas se esse sistema todo depende de imposições estatais, regulações, lei trabalhista, então ele não é o livre mercado, ele é a interferência do governo no mercado.